Joel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Livro do profeta Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Amém? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre um tema muito importante e também difícil de falar sobre ele. É o juízo final. Mas como é um tema que está na Bíblia e toda a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para o nosso crescimento, então nós temos que abordar todos os assuntos com alegria e com os nossos corações preparados para sermos edificados pela palavra do Senhor. Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra, Pai. Pedimos a bênção do Senhor, que nossos corações estejam abertos e receptivos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. E que a tua palavra traga edificação para nós, ó Deus, a tua igreja. E que haja salvação também nesta noite, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então o tema desta noite é o juízo final. E o que é o juízo final? A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, no qual todos os homens aparecerão perante o trono de Cristo para serem julgados. E por que falarmos sobre esse assunto? Primeiro, é um tema muito oportuno para os nossos dias.
É um tema oportuno porque eu creio que estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Por isso que é um tema oportuno e devemos falar sobre ele. É um tema oportuno porque muitos não creem no juízo final. Está sendo difundido nos nossos dias uma heresia antiga, que está voltando a ser pregada nos dias de hoje, inclusive por pregadores batistas. Existe um pastor de uma igreja muito grande na cidade de São Paulo, no bairro da Água Branca, pastor Ed Renekiewicz. Ele tem ensinado o universalismo, dizendo que todos serão salvos no final e que o inferno estará vazio. Então, o juízo final é um tema importante porque isso tem sido pregado nos nossos dias, que não haverá um juízo, todos serão salvos. Essa é uma doutrina que se chama universalismo. Então, por isso é importante falarmos sobre esse tema. É importante porque muitos creem, mas creem de forma errada. Eu sei que vai ter um juízo, o juízo final, mas eu não tenho ideia de como será esse juízo. Então, existe muita confusão sobre esse tema, por isso que é importante falarmos sobre ele. Agora, eu não pretendo esgotar o assunto, mas dar uma boa visão sobre como será o juízo final. E nós vamos ver em Joel e o juízo final. No capítulo 1 de Joel, nós já tratamos aqui, o profeta ele tratou sobre o juízo histórico de Deus. O que é o juízo histórico? Existem dois juízos de Deus, dois juízos principais. O juízo histórico. O juízo histórico é aquilo que Deus faz durante a história. Por exemplo, o dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus na história. Sodoma e Gomorra. Alguns eventos catastróficos que acontecem na nação. É o juízo de Deus, irmãos, acontecendo nos nossos dias. A gente chama isso de juízo histórico. E no capítulo 1 de Joel, o profeta ele tratou sobre o juízo histórico, a vinda dos gafanhotos. O capítulo 1 fala que Deus enviaria uma nuvem de gafanhotos para destruir toda a plantação do povo de Israel. Esse juízo também ele é tratado como a disciplina de Deus para o povo. Não é um juízo para destruição, mas para correção. No capítulo 2, Joel continua falando sobre o juízo histórico, mas agora ele acrescenta a vinda do exército da Síria. Não seria apenas gafanhotos que invadiriam a nação de Israel, mas o exército da Síria. A vinda dos gafanhotos e a vinda do exército da Síria são juízos históricos de Deus, mas são juízos que apontavam para um segundo juízo. Que juízo é esse? O juízo final. O juízo final é aquilo que nós chamamos de juízo escatológico. É o juízo final, o último julgamento de Deus para as nações. E antes de entrarmos no capítulo 3, que é o que nós vamos meditar nesta noite, eu quero fazer alguns apontamentos. Primeiro, no dia do juízo final, todos serão julgados, até mesmo salvos. Por isso que é importante nós estudarmos essa doutrina. Alguns acreditam assim, não, os salvos não passarão pelo julgamento. Mas veja o que diz 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo também, a igreja também passará pelo juízo final. Romanos 14:10 diz: portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante o quê? Do tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 1 Pedro 4:17 diz: pois chegou a hora de começar o julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. O julgamento começará pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está fazendo uma pergunta. Então, em primeiro lugar, todos serão julgados, até mesmo salvos. Segundo, todos os crentes salvos em Cristo Jesus não precisam temer o dia do juízo. Nós passaremos pelo juízo, mas não precisamos ficar com medo do juízo. Por quê? Romanos 8:1.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós passaremos pelo tribunal, mas nós temos um advogado. E a Bíblia diz que ele está ao lado do Pai. E ele intercede por nós. Este advogado se chama Jesus Cristo. E ele vai dizer sobre as nossas acusações. Sabe o que ele vai dizer? Eu paguei todas as acusações contra o meu povo. Eles não devem mais nada. Então nós não precisamos temer. Em terceiro, os ímpios serão julgados e condenados, e como salário receberão a morte eterna. Agora os ímpios, quem são os ímpios? Essa palavra ela aparece muito, principalmente no Antigo Testamento. Ímpio é aquele que comete impiedade. Ímpio é todo aquele que não obedece à palavra do Senhor, todo aquele que é obstinado em seu pecado. São os rebeldes contra Deus. É aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, que não querem saber de Cristo, que amam mais as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que os ímpios serão julgados, condenados, e a sentença, o salário para os ímpios será a morte eterna. Apocalipse 20, versículo 13 ao 15 diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aquele que não entregou a sua vida a Cristo, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, nós vamos agora para o capítulo 3 de Joel. O capítulo 3 de Joel, ele trata especificamente de como será o julgamento dos ímpios. O capítulo todo, o assunto principal deste capítulo é sobre o julgamento dos ímpios. Mas ele também fala sobre a salvação do povo de Deus. No finalzinho ele vai falar sobre a salvação. E nós podemos dividir o capítulo 3 de Joel usando 4 comparações que Joel faz do juízo final. Joel ele vai fazer 4 comparações para que a gente entenda, ele vai ilustrar, usando 4 comparações de como será o juízo final. E a primeira comparação, a primeira ilustração do juízo final, ele diz que o juízo final será como um tribunal. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir num tribunal, de ver um julgamento. Será como um tribunal, haverá um juiz, haverá o promotor, que é aquele que faz a acusação, e haverá o réu. Então, ele compara o juízo final a um grande tribunal. Primeiro ele diz que Deus diz quando será o julgamento. Joel vai dizer que Deus ele vai dizer para nós quando será o julgamento. Versículo 1 diz: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Quando será o juízo final? Deus diz, naqueles dias e naquele tempo. Que dias são esses? Nós não sabemos. Por isso ele diz, naqueles dias, naquele tempo. Nós não sabemos o dia do juízo, mas nós sabemos que haverá esse dia. Porque Deus assim o disse. Agora, segundo, Joel diz que Deus será o juiz. E os ímpios serão os réus. E Joel também vai dizer onde será o julgamento. Ele diz quem será o juiz, quem serão os réus, e onde será o julgamento. Versículo 2, a parte A. Congregai todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá. Congregai todas as nações. Quem está dando esta ordem? Congregai, chamem todas as nações. Deus. Então Deus é o juiz. Quem serão os réus? As nações. E onde será o julgamento? No vale de Josafá. E o que isso quer dizer? Deus não está dando aqui para nós, irmãos, um ponto geográfico, um lugar exato. O vale de Josafá é um vale próximo a Jerusalém, mas ele não está dizendo que o julgamento será ali. Aqui é uma palavra simbólica. Por quê? Porque a palavra Josafá significa o Senhor julga.
A ideia aqui é mostrar que haverá um julgamento e que Deus será o juiz das nações. Os réus serão as nações. Em terceiro, Deus diz qual será a causa do julgamento. Por que Deus vai julgar as nações? Versículo 2, a parte B. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo. Por que Deus vai julgar as nações, irmãos? Por causa de nós. Por causa do seu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então a causa do julgamento é por causa do povo de Deus. E o que os ímpios fizeram com o povo de Deus? Joel diz: eles espalharam o povo e eles repartiram a terra do povo. Os ímpios espalharam eles espalharam o povo de Deus de suas terras. Eles expulsaram eles de suas terras. Chegaram lá, olha, aqui não é mais sua casa, agora esse lugar é meu, você pode ir embora. Eles tomaram a terra do povo, como os colonizadores, fizeram com os índios. Tomaram. E não só tomaram, repartiram entre eles. O que é isso? É roubo. Eles quebraram o mandamento de Deus que diz: não roubarás. Eles expulsaram eles de suas terras e depois repartiram entre eles. Os ímpios venderam o povo de Deus. O que é isso? Isso aí é um abuso por poder, a troco de prazeres egoístas. Eles pegaram o povo de Deus e venderam o povo de Deus, a troco de prazeres egoístas. Isso está lá no versículo 3. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes. O que eles fizeram? Eles pegaram os jovens, os adolescentes, os meninos, e trocaram os meninos com outros povos a troco de prostitutas. A palavra meretrizes é prostitutas. Os ímpios entraram na nação de Israel, pegaram os jovens e venderam eles a troco de prostitutas. E as meninas? Venderam as meninas por vinho. O que eles queriam? Eles queriam satisfazer os seus desejos egoístas, sexo e bebedeira. E para fazer isso eles venderam os meninos e as meninas. Versículo 6 diz: e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eles venderam para povos bem longe, para que não tivesse nem como eles retornar para a sua nação. E o que mais que eles fizeram? Os ímpios profanaram e roubaram a casa do Senhor. Versículo 5. Visto que levaste minha prata e meu ouro, e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos. Eles saquearam a casa de Deus, e colocaram os tesouros da casa de Deus nos templos dos deuses deles, dos deuses pagãos. E o que tudo isso significa? Os ímpios tomaram a terra do povo, os ímpios dividiram a terra do povo, os ímpios venderam o povo a troco de prazeres egoístas. E o que isso tudo significa? Isso se aplica aos dias de hoje? Sim. Quem são os maiores detentores de terras hoje? Quem são os maiores detentores de terras? Os maiores proprietários de terras hoje no mundo? Você vê como é difícil para uma pessoa lutador, uma pessoa que batalha, uma pessoa que trabalha a semana inteira, comprar um pedaço de terra hoje. E olha quanta terra existe hoje no mundo, irmãos. Mas como é difícil comprar um terreno. Quem são os maiores detentores de terras? Quem são os maiores proprietários de terras hoje na nossa sociedade? Os ricos, os gananciosos. E essa terra era para ser de todos. Quem são as pessoas mais prejudicadas hoje com relação aos seus direitos? Quem tem dificuldade hoje de ter uma educação boa, saúde, uma saúde de qualidade? Quem são essas pessoas, irmãos? Os pobres, aqueles que trabalham de sol a sol, todos os dias. Como que os grandes empresários tratam seus funcionários hoje? Como que eles tratam, irmãos? Naqueles dias, o que eles estavam fazendo? Eles vendiam
Os meninos e as meninas a troco do quê? De prostituição e a troco de bebida, para satisfazer os seus desejos egoístas. E hoje, como os grandes empresários tratam os funcionários? Eles querem lucros altos, pagam um salário baixo para as pessoas, e o que eles fazem com esse lucro? É para satisfazer os seus prazeres egoístas, prostituição, uso de drogas, é isso que os grandes orgias, para andar nos seus carros luxuosos, é isso que eles fazem. Mas para fazer isso, eles querem ter grandes lucros, e para ter um grande lucro, eles pagam um salário baixo para as pessoas trabalham exaustivamente. Isso é o quê? Isso é vender o povo, por prazeres egoístas. E com a casa de Deus, tem sido diferente, irmãos. Joel disse que a casa de Deus estava sendo profanada, estava sendo roubada. Como que a casa de Deus é roubada nos dias de hoje? Os falsos profetas, que pegam o dinheiro do povo, extorquindo o povo, mentindo para o povo, fazendo barganhas. Olha, traga aqui todo o seu salário. Mês de dezembro é o mês que os falsos profetas mais aproveitam do povo, por causa do 13º. Olha, faça uma oferta de sacrifício. Isso é o que? É roubar a casa de Deus. E qual que é o problema em tudo isso, irmãos? Pessoas sem terras, lutando para comprar um terreno, pessoas trabalhando para enriquecer, empresários egoístas que pensam só nos seus prazeres. O que isso tudo tem a ver conosco? Qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que no meio deste povo, que está sendo humilhado, que está sendo extorquido, no meio dessa multidão, existem eleitos de Deus ali, irmãos. Esse que é o problema, e Deus está vendo isso. Tem crente que passa dificuldade, porque não tem uma saúde de qualidade no país. Tem pessoas salvas, que fazem parte do povo de Deus, que não conseguem comprar um terreno, porque há uma grande exploração, uma especulação nos preços dos terrenos, nos aluguéis, pessoas querendo ganhar muito em cima dos grandes banqueiros, e essas pessoas que no meio dessa multidão que está sendo explorada, existem eleitos, existem pessoas que são salvas e que fazem parte do povo de Deus. Então o que nós vimos aqui? Deus será o juiz, os réus serão as nações, o lugar do julgamento será o vale de Josafá, que significa o Senhor julga. E a causa do julgamento? A causa é porque os ímpios expulsaram, roubaram e venderam o povo de Deus. E o que Deus tem a dizer aos ímpios, a estes ímpios? Em quarto lugar, os ímpios serão condenados de forma justa. Versículo 7 diz: eis que eu suscitarei do lugar para onde vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Sabe esses meninos e essas meninas que vocês venderam? Eu vou trazer eles de volta, e eu vou fazer cair sobre vocês esta vingança. E o versículo 8 diz: venderei vossos filhos aos filhos de Judá. Vocês não venderam os filhos de Judá? Então agora eu vou vender os filhos de vocês para os filhos de Judá. E estes aos sabeus. Os sabeus é uma nação. É uma nação remota, porque o Senhor o disse. Aqui também é simbólico, irmãos. Deus não vai pegar os filhos dos ímpios e vender eles para nós. Deus está dizendo o seguinte: o julgamento será na mesma medida. Aquilo que vocês plantaram, vocês vão colher. O julgamento será proporcional ao crime que vocês cometeram. Irmãos, a condenação será proporcional. O sofrimento no inferno será proporcional. É difícil, a gente quase não ouve falar sobre isso, graus de sofrimento no inferno, mas a Bíblia ela relata muitas coisas sobre isso, mas não é o tema desta noite, então não tem como eu expandir, mas fiquem certos disso, irmãos, o julgamento será proporcional. Deus não vai pegar uma pessoa que furou o sinal vermelho e tratar da mesma maneira Hitler, por exemplo. Não vai ser igual, irmãos, o julgamento. O sofrimento não será igual. Então, só para vocês entenderem,
Então, a primeira parte que nós vimos, Joel, ele faz uma ilustração de como será o juízo de Deus. E o que ele usa para ilustrar? Ele diz, olha, vai ser um tribunal. Vai ser um tribunal, Deus será o juiz, as nações serão os réus, os ímpios, as nações serão julgadas. Deus diz a causa do julgamento, é porque o povo roubou, explorou e vendeu o meu povo, e os ímpios serão condenados de forma justa. A segunda parte, Joel, ele ilustra o juízo final, dizendo que será uma grande guerra. Agora ele muda de tribunal para guerra. O dia do juízo é comparado a uma grande guerra. Deus nos dá detalhes de como será essa guerra. Será uma guerra universal, vai atingir todo o mundo. Versículo 9 diz, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam com todos os homens de guerra. Deus está convocando todas as nações, venham guerrear contra mim. Subam todos. Os ímpios eles vão reunir todos os seus esforços contra Deus e o seu povo. Os últimos dias será marcado assim, irmãos. Nós vamos ver a impiedade do mundo aumentando e os ímpios se levantando contra a igreja, usando todos os seus recursos. Nós já estamos vendo isso. As leis sendo afrouxadas, as leis elas estão confrontando o que? Aquilo que nós cremos, confrontando a palavra de Deus. E Joel diz que eles vão reunir todos os seus esforços nos últimos dias. Versículo 10 diz, forjai espada das vossas rélias de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. O que quer dizer esse versículo? Os ímpios vão pegar aqueles instrumentos de arado e vão fazer armas de guerra. Eles vão usar o quê? Suas ferramentas de trabalho. Eles vão reunir todos os seus esforços. E Joel diz, diga ao fraco, eu sou forte. O que isso quer dizer? Tão grande será o desejo de destruir o povo de Deus, que até os fracos se imaginarão fortes. Os fracos, eles vão se imaginar fortes. Tão grande será a sede de destruir o povo de Deus nos últimos dias. E em terceiro lugar, nós vemos que nesta guerra que Deus está convocando, nós vamos ver que Deus tem pressa de que esta guerra aconteça. Olha o versículo 11, ele diz, apressai, e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer os seus valentes. Apressai-vos, Deus tem pressa que essa guerra aconteça. Então Joel compara os últimos dias, o dia do juízo final, a um tribunal, e ele compara também a uma guerra. Deus novamente volta a repetir quem serão os réus, o lugar da batalha e quem será o juiz. Versículo 12, ele diz, levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, o que nós vimos nessa segunda parte? Joel, ele ilustra o dia do juízo final. Qual é a ilustração que ele dá para este dia? Será um dia de guerra, uma grande guerra. Deus convoca os ímpios para uma guerra contra ele e o seu povo. Será uma guerra universal. Os ímpios reunirão todos os seus esforços contra Deus e o seu povo, e Deus tem pressa que esta guerra aconteça. Terceiro lugar, terceira ilustração que Joel usa para o juízo final, ele diz que será uma grande colheita. Então, de tribunal ele vai para a guerra, agora de guerra ele vai para a lavoura. Será uma grande colheita. O dia do juízo é comparado a uma grande colheita. Versículo 13 ele diz, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio. O lagar é o lugar onde se prepara o vinho, é o lugar onde se pisa as uvas. Então ele diz, o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. O que Joel quer dizer com este versículo? Primeiro, o tempo da colheita é declarado, lançai a foice,
porque está madura a seara. O que Deus está dizendo? Está pronto, irmãos. Olha a iniquidade deste mundo. É comparado a uma lavoura, eles estão maduros, para que a foice do Senhor seja passada. Ele diz, já está pronto. E sempre foi assim na história, todos os juízos de Deus. O dilúvio foi quando o povo chegou a um grau de iniquidade insuportável para Deus. Era tanta coisa horrível acontecendo que Deus, a longanimidade de Deus havia se esgotado, chegou ao seu fim. Ele diz, agora não dá mais. E Deus já declarou isto, lançai a foice, porque está madura a seara. Em segundo lugar, ele diz, Deus diz, por que a foice deve ser passada nas nações? Por quê? Porque o lagar está cheio, seus compartimentos transbordam, a sua malícia é grande. E por isso que eu disse no início, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Há dúvida quanto a isso? Legalização do aborto, uso de drogas, casamento entre homossexuais, homicídios, corrupção como nunca houve. A malícia está grande nos nossos dias, irmãos? Sim ou não? Está? Por isso que eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. O juízo de Deus é comparado a uma grande colheita. E isso está relatado em outros textos também da Bíblia, irmãos. A Bíblia vai dizer que quem vai passar a foice são os anjos. É os anjos, Mateus 13, 34 e 40. Ele diz, olha o que ele diz sobre o juízo final. A colheita é o fim desta era. E os anjos encarregados e os encarregados da colheita são anjos. Quem que são os encarregados da colheita? Os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Quem vai passar a foice são os anjos. Apocalipse 14, 19 diz, o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar. Lagar é o lugar onde se pisa as uvas. O lagar do quê? Da ira de Deus. E se você for ler o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 14, vai dizer que Deus vai pegar os ímpios, vai colocar eles no lagar, o lagar da ira de Deus, e eles vão ser pisados. E sabe o que vai escorrer do lagar? Diz que o lagar vai transbordar, e vai escorrer sangue. É uma linguagem assim, irmãos, terrível. Os ímpios serão pisados, e vai escorrer sangue, e o sangue vai transbordar até os freios dos cavalos. O sangue vai sair do lagar e vai para as cocheiras, onde estão os cavalos. E a altura do sangue chegará à altura dos freios dos cavalos. O que João está descrevendo em Apocalipse? Quão terrível será este dia, o dia do juízo. Os anjos também não só colherão os ímpios, passarão a foice nos ímpios, mas os anjos também vão colher os salvos. Olha o que diz Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes, quem? Os anjos, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os anjos também colherão os salvos. E em último lugar, a quarta ilustração que Joel nos dá é de que o juízo final será uma grande tempestade. Então primeiro, Joel diz, vai ser um grande tribunal. Segundo, será uma guerra. Terceiro, será uma grande colheita. Em quarto, será uma grande tempestade. O grande dia do juízo de Deus agora é comparado a uma grande tempestade. Em primeiro lugar, quando a tempestade vier, haverá muita gente. Quando a tempestade de Deus chegar, haverá muita gente. Versículo 14 diz, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Haverá muita gente, irmãos. Haverá muita gente no céu? Haverá também. Muitas pessoas salvas, muitas pessoas, diz que como a areia do mar, mas também no dia do juízo haverá muita gente.
Por isso que nós não podemos concordar com a doutrina do universalismo, de que todos serão salvos. Não, no final, Deus é tão bom, tão amoroso, que no final todos serão salvos. Isso não é verdade, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá multidões no vale da decisão. E o que mais que Joel diz? Diz que os céus estarão de luto. Olha o versículo 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Vai ser um dia de escuridão, por isso que é uma grande tempestade. Você já viu quando se aproxima uma grande tempestade? A gente não está acostumado aqui, né? Com tufões e com maremotos, mas o céu, irmãos, fica negro. É isso que Joel está dizendo: o sol se escurecerá, as estrelas tirarão o seu esplendor. E Deus se apresentará neste dia, desta grande tempestade, como um leão que ruge. E sua voz vai provocar a tempestade. Já imaginou? Quando Deus bradar, a voz dele será tão forte que ele provocará essa tempestade. Versículo 16, a parte A diz: o Senhor brama de Sião. Essa palavra bramar é usada para leões. Está dizendo, Jesus se apresentará como o leão da tribo de Judá. E diz que ele vai rugir, ele vai bramar. E se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Jesus não vai voltar mais como filho de um carpinteiro, irmãos, com a sua voz mansa e suave, não. Ele virá como um leão que ruge, e diz que quando ele bramar, quando ele rugir, diz que a terra vai tremer. É interessante isso, que a mesma voz que criou o mundo disse: haja luz. A mesma voz que diz: surjam os animais, sejam criadas as plantas, as árvores, esta mesma voz será a voz que julgará o mundo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,8. Então será revelado o perverso aqui é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Imagine como será a vinda de Jesus, o dia do juízo. Então, o dia do juízo, para os ímpios, é comparado a um grande tribunal, a uma grande guerra, a uma grande colheita e a uma grande tempestade. E o povo de Deus, irmãos? Como será para nós este dia? Neste dia terrível, no dia do juízo, Deus será o esconderijo do seu povo. Imagine que nós vamos precisar nos esconder em algum lugar, porque será terrível, e Deus será o nosso esconderijo. Olha o que diz Joel, versículo 16, a parte B: mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabe para onde nós vamos correr? Para debaixo das asas de Deus. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita em Deus, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, nesse dia terrível, irmãos, o Senhor será o nosso refúgio, o nosso lugar de segurança. Neste dia terrível, no dia do juízo, Deus habitará com o seu povo, diz Joel, versículo 17. Sabereis assim, que eu, o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Nesse dia terrível, Deus vai habitar conosco, Ele virá para morar conosco, irmãos. E o versículo 20 diz: Judá, porém, será habitada para sempre. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Deus vai habitar conosco nesse dia. Nós vamos nos esconder nele, e ele vai habitar conosco. Nesse dia terrível, no dia do juízo, como nós estaremos? Como será esse dia para nós, irmãos? Deus restaurará a sua criação. Esse é um tema muito interessante e também até desconhecido de alguns de nós. Deus vai restaurar toda a terra, irmãos. Ele vai destruir ela, assim creio eu. Mas eu creio que Ele também restaurará toda esta terra.
E nós vamos morar em novos céus e nova terra. Novos céus e novas terras. Versículo 18 diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto. A palavra mosto aqui é vinho, diz que é uma linguagem simbólica. Ele está dizendo que a terra será abençoada novamente. Dos montes vai jorrar vinho, e os outeiros manarão o que? Leite. Isso é o que? É a bênção do Senhor sobre esta terra. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Então eu creio, irmãos, que Deus, primeiro Ele purificará essa terra, Ele mandará fogo nela. E alguns vão dizer assim, mas isso não é uma doutrina dos testemunhos de Jeová? Não, irmãos, isso é uma doutrina bíblica. Isso é uma doutrina bíblica. Agora, se você não quer também morar nessa terra, acha que não vai ser aqui, o importante é que onde Deus estiver e você estiver com Ele, será maravilhoso. Se for aqui ou se for num outro lugar, glória a Deus. Eu creio que Deus vai restaurar toda a terra. Existem muitos textos que falam sobre isso na Bíblia. Mas também não é uma questão para a gente brigar sobre isso, irmãos. Você pode crer diferente de mim. O importante é você crer que você estará com Deus nesse dia. Que você irá morar com Ele. Amém? E nesse dia terrível, no dia do juízo, Deus destruirá todos os nossos inimigos. Versículo 19 diz: o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. O Egito aqui e Edom, eles simbolizam todos os inimigos do povo de Deus. Não são nações específicas. Deus pegou duas nações para simbolizar todas as nações que são contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Nesse dia terrível, no dia do juízo, Deus purificará o seu povo e viverá com o seu povo. Versículo 21 diz: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Esse dia será a completude da nossa salvação, irmãos. É o dia da nossa glorificação, que os nossos corpos serão transformados. E Joel diz que Deus vai expiar o seu povo. A palavra expiar é cobrir por completo. É também usada para apaziguar. Não haverá mais mancha nenhuma em nós, irmãos. E Apocalipse descreve isso. Apocalipse 7,14 diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam onde? No sangue do Cordeiro. Deus vai nos expiar. Deus vai nos cobrir com seu sangue. Nós seremos completamente, perfeitamente purificados. Apocalipse 11,15 diz: o reino do mundo do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Deus habitará conosco, irmãos. Cristo habitará entre nós. E o que nós podemos aprender nesta noite? Primeiro, toda injustiça praticada nesta terra será julgada pelo juiz de toda a terra. É isso que nós devemos aprender e descansar nesta noite. Toda injustiça. A gente hoje vê tribunais que não têm força, irmãos. Tribunais que não conseguem punir os seus ímpios, os seus corruptos. Nós vemos aí o mensalão. E isso causa uma indignação em nós. Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Homens roubando, matando e nada acontece. Joel, ele vem para nos dar conforto e dizer uma coisa para nós: toda injustiça será julgada, irmãos. Eles podem escapar dos juízes deste mundo, mas eles não escaparão do juiz de toda a terra. O que mais nós podemos aprender nesta noite? A mensagem do juízo de Deus. Preste atenção nisso que eu vou dizer. A mensagem do juízo de Deus não é para os ímpios, mas para o povo de Deus. Essa mensagem aqui desta noite não é para os ímpios, irmãos. Essa mensagem não é para eles. Sabe por quê? Porque ninguém é salvo por medo do juízo, por medo do inferno. Pregar essa mensagem para os ímpios não vai fazer com que eles fiquem com medo, irmãos. Não vai fazer com que eles se entreguem, que eles corram para Cristo.
ao ouvir essa mensagem, eu não quero passar por esse julgamento, então isso não causa medo nas pessoas. A mensagem do juízo não é para os ímpios, porque ninguém será salvo por medo. A salvação é pela graça de Deus. A mensagem não é para os ímpios, por quê? Porque toda pessoa que é salva porque teve seus olhos espirituais abertos e pôde enxergar o quanto Cristo é glorioso. As pessoas não são salvas porque ficaram com medo do dia do juízo, mas porque tiveram seus olhos abertos e viram o quanto Cristo é glorioso, e não quanto o inferno é terrível. Então essa mensagem do juízo não é para os ímpios, é para o povo de Deus. A mensagem do juízo de Deus é para nós, o seu povo, para que a gente saiba de algumas coisas. Saiba que Deus não perdeu o controle da história. É para nós essa mensagem. É para que a gente descanse, e ao olhar todas essas injustiças que são praticadas, nós descansemos. Olha, Deus está no controle. Vai haver um dia para julgar tudo isso. Está amadurecendo. E Deus vai passar a foice, ou melhor, os anjos passarão a foice de Deus. Calma, é para que a gente tenha paciência. Essa mensagem é para nós, por quê? Porque um dia as injustiças sofridas pelo povo de Deus serão julgadas. Tudo que o povo de Deus passou nesta terra, irmão, tudo aquilo que o povo de Deus passou. Quantos pastores foram mortos por pregar o Evangelho? Quantos missionários queimados, irmãos, arrastados por cavalos? Quantas famílias foram comidas inteiras por leões? Nos nossos dias existem missionários sendo queimados na Índia. Os homens estão praticando injustiças contra o povo de Deus, e um dia todas essas injustiças serão julgadas. Essa mensagem é para nós, irmãos, para que a gente saiba que a nossa luta só termina quando Jesus Cristo voltar. Por isso que essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para nós, para que a gente não se esqueça. Os ímpios virão com tudo para cima do povo de Deus. A nossa luta só vai acabar no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Essa mensagem é para nós, para que a gente saiba o quê? Para que a gente saiba que nem todos serão salvos. Nem todos, irmãos, serão salvos. O universalismo é uma grande mentira do diabo. Essa mensagem é para nós, por quê? Para que a gente anuncie o Evangelho. Você não quer que os seus amigos, você não quer que os seus entes queridos enfrente o juiz de toda a terra, ou você quer? Essa mensagem é para despertar a igreja, para que a gente anuncie o Evangelho, para que pessoas ouçam o Evangelho e se entreguem a Cristo, para que elas não tenham que enfrentar este grande e terrível dia, o dia do juízo final. Essa mensagem é para nós, irmãos, para que a gente aprenda o que com ela? Para que nós não tenhamos uma falsa ilusão de que o mundo vai melhorar. Existe uma utopia, uma ilusão. Essa palavra utopia quer dizer ilusão, um sonho irreal, de que o mundo vai melhorar. Não, quando a gente eleger um presidente evangélico, o Brasil vai ser melhor. Vamos declarar: o Brasil é do Senhor Jesus, que tudo vai melhorar, as escolas vão melhorar, a saúde vai melhorar. Não, irmãos. Não é para este fim que a humanidade caminha, não é para este fim que a história está caminhando. É o contrário, a iniquidade irá multiplicar. Essa mensagem é para nós, para que nós não tenhamos uma falsa ilusão de que o mundo vai melhorar. Então nós temos que descansar, não vamos fazer o bem, não vamos praticar a justiça. Não, também não é isso. Enquanto estivermos aqui, nós procuraremos fazer o bem a todos os homens. Esse é o nosso dever. Mas sem ilusão de que este mundo se tornará um paraíso novamente. Este mundo será julgado pelo juiz de toda a terra. Ele passará pelo fogo, irmãos.
Essa mensagem é para nós, em último lugar. Essa mensagem é para nós, para que a gente saiba do que nós fomos livres. Nós fomos salvos do que, irmãos? Da ira de Deus. De encarar o próprio Deus como um juiz no dia do julgamento. No dia do juízo final. Essa mensagem é para nós, para que nós glorifiquemos a Deus. Deus nos livrou deste dia. Deus nos livrou de sermos esmagados como uvas neste dia, irmãos. Nós fomos salvos da ira de Deus. Olha o que diz João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas o quê? Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa mensagem é para nós, para que nós não nos esqueçamos de que nós não fomos salvos do diabo, irmãos. Nós não fomos salvos do inferno. Nós fomos salvos da ira de Deus. O inferno é algo secundário. Ser escravo de Satanás é algo secundário. Essa mensagem é para que nós não nos esqueçamos que nós fomos salvos deste grande e terrível dia relatado aqui no livro de Joel. E para que a gente glorifique a Deus, exalte a Deus nessa noite. Para que a gente adore a Deus. Para que a gente adore o Cordeiro, que morreu em nosso lugar, irmãos. Agora, se existe alguém entre nós que não tem certeza de que foi salvo da ira de Deus, o que você deve fazer? Jesus é o único esconderijo para você nesta noite. Não existe outro lugar para se esconder a não ser em Cristo. Se você não estiver escondido em Cristo, você vai encarar o juiz de toda a terra. Então, qual é a mensagem de Deus para você? Corra para Jesus, se arrependa dos seus pecados e se entregue a Ele nesta noite, de verdade. E você será salvo. Salvo deste grande e terrível dia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai...